Olá, eu sou Regina Rufino, advogada e professora de Direito do Trabalho Previdenciário e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é contabilidade. Uma coisa que todo mundo tem que ter em mente em qualquer atividade que envolva dinheiro e gestão. Nosso convidado, Zé Hortêncio dos Santos, amigo de longa data. Pepe, prazer. É isso, prazer. Pepe, muito obrigado, viu? Ó, prazer imenso. Acho que fazia mais de 10 anos que a gente não se via, né? Mais, a gente se viu em 2009, a última vez, né? É verdade. Tá bom. E como saber que você está bem de saúde e bons negócios também, né? Legal, obrigado. Tá ótimo. Ô Pepe, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Grupo Anhanguera, educacional, né? E aí vamos falar sobre o seu desafio aí também, de volta a São Paulo, né? Isso, eu fiquei fora de São Paulo. Então, à vontade aí, tá? Legal. Então, professor, eu nasci na Vila Maria. Ah, em São Paulo. São Paulo, nasci na Vila Maria. O meu pai era pernambucano e minha mãe é mineira. Então, tá legal. virou isso aqui, né? E em casa não faltava o quê? Não, nem queijo e nem farinha, né, professor? Então, a gente foi criado na Vila Maria. São eu mais velho e mais 2 irmãos. Ok. E a gente teve uma infância bem simples, né? Que era nos anos 80. Sim. Minha mãe trabalhava fora, era funcionária pública, né? Não era cargo de executivo, mas era funcionária pública. Dá uma segurança. Então ela se aposentou nesse cargo que ela teve, né? E o meu pai, ele estudou até o colegial e trabalhava no Safra. No Banco Safra. Bacana. Eu acho que 15 anos, 18 anos no Banco Safra. Certo. E trabalhava no mapping também. Como diz o Cris, né? Meu pai tinha 2 empregos. Opa, que bacana, legal. Então, eu lembro dessa infância, era bem simples, não tinha luxo como tem hoje, lanche à vontade, não tinha nada disso. Não tinha Hilton, não tinha o celular que a gente tem. Nossa, era uma coisa tão boa. Não, porque era a oportunidade de você brincar mesmo, de encontrar. Isso. Né? Em vez de falar assim, dar mensagem, não, encontrava mesmo, ia lá encontrava, visitava os vizinhos, um campinho de futebol, encontrava lá. Era brincadeira o tempo todo. E nisso eu estudei sempre escola pública. Também. E escola pública naquela época era boa. Era boa, pelo menos era mais rígido, né? Não era aberto como é hoje, né? Você ensinava, tinha aquela USPB, né? Isso, organização social, política, e tinha um outro também que era relacionado, né? Certo. E que dava você como se portar, como o seu comportamento. Civismo, isso era muito legal. Eu acho que isso faz muita falta, né? Mas verdade. A gente não controla esse tipo de coisa. Então, na regra na minha casa era muito rígida também. A criação do meu pai e da minha mãe era rígida e a gente também foi criado. Tinha horário para horário para dormir, horário para comer, horário para tudo. Não, mas é bom, viu? Porque isso daí a gente guarda a vida toda. Tanto que na minha casa é assim. Que bom, legal. Tem horário para tudo. As E crianças não fazem o que querem, né? é verdade. E outra, assim, porque assim, ó, quem não tem horário faz os outros perder tempo. Você fica esperando, não sabe que hora que chega, não dá satisfação, né? Não, e outras. Você tem que contar com as pessoas que... Sim, e você como casal, se você tem um relacionamento legal com a esposa, e você tem que ter horário para a criança dormir, vamos supor, a criança vai dormir 9 horas. Então você tem ali 9 até as 11 para você se relacionar com a sua esposa, conversar do dia a dia. É uma pendência caseira que você tem que fazer. Isso, porque a criança não é que ela atrapalha, mas são assuntos que não diz respeito à criança. Então você preserva a criança e preserva o casal. E o casamento começa a perdurar. É verdade. Legal. E na vida profissional, como é que foi ainda? E aí eu sempre gostei, sempre quis trabalhar, né? E aí porque o meu pai me levava na repartição do Safra. Que bacana. Eu lembro, na você era na Paulista, era na 15. Era na 15, não tinha Paulista ainda. Entendi. Isso aí é em 80, 81.
Sei. É que hoje a gente passa lá, dá a impressão que sempre foi lá. Não era lá. Eu acho que nem nessa existia época lá. aí, o centro financeiro de São Paulo era o centro da cidade. Isso, era na 15, nossa, eu lembro que era todos os bancos gente, estavam lá. nossa, era legal. É. Aí eu vinha, quando nas férias, almoçava, ficava na repartição lá com meu pai tinha um apelido de major. Ah, que legal. Tinha um bigode grandão, os caras chamavam de major. Bacana. Os velhos chamavam de majorzinho lá. E aí, chegava naquela repartição, era gente pra caramba. E um monte de papel, não existia computador. Aquelas máquinas, meu pai pegava os cheques lá, fazia assim, só olhava no cheque. Nossa, era uma coisa incrível. Em caneta e papel. Isso, em carimbo. É. Era uma loucura. E o pessoal fumava ali na repartição. É verdade. Eu lembro, era fumacê assim. Aí, Na verdade, é o seguinte, os que não fumavam também, né? Fumava, como diz, né? Fumava por tabela, né? Tabela. E aí eu vi aquela coisa toda, eu sempre quis trabalhar. E aí um dia eu fui no mercado, né? Tinha aquele camp, eu não sei se existe ainda, chamava camp, e aí você se inscrevia lá para ser aqueles guardinhas e tal. Tá. E eu me inscrevi e fui trabalhar. O guarda-mirim, né? Era como se fosse um guarda-mirim, só que eles Certo. colocavam. Depois evoluiu muito esse negócio do camp, mas na época era só para trabalhar de empacotador. Ah, que E bacana. aí eu arrumei perto da minha casa de empacotador, aí meu pai deixou, tipo de diversão, né? Sim, mas é legal, né? Comecei cedo. Bom. Infelizmente não registrei na carteira, mas Certo. Mas- Antes tinha muita Não. coisa informal. É, né? muito. Eu também trabalhei com os meus pais que tinham aqui tanto desde os 10 anos de idade, mas eu fui ser registrado em outra empresa. Então Até porque pagar o INSS já era difícil. já né? era difícil, já devia ser uma coisa bem complicada, né? Verdade. Pegando um ponto aí, na contabilidade lá a gente trabalha, orienta os clientes quanto ao INSS, como fazer, como não fazer. A gente sempre dá essa orientação e quando é muito complicado cada caso, eu trabalho com um escritório especializado já em INSS. Entendi. Aí, quando eu comecei a trabalhar, fiquei 6 meses, aí depois eu saí de lá e fui trabalhar na floricultura, na Vila Maria, na floricultura Candelária. Ah, que bom, perto lá na Guilherme Cote. Guilherme Cote, isso. Fiquei um ano lá nessa Candelária. Mas aprende muita coisa, né? Muita também, coisa, né? você vai fazer. Cuidar das plantas, tem que Eu entendi. até o nome das plantas você Conhece. Ah, que legal. Eu entregava flores. Certo. Às vezes eu não conseguia, eu era pequeno ainda, né? Eu não conseguia carregar o ramalhete tão pesado que era. Ele andava a pé naquela Vila Maria entregando flores. Bacana. Mudou bastante, né? Acho que tem, deve Certo. ter. Isso na de moto hoje, né? É verdade. Hoje é o food que entrega. Uber. Isso. E assim foi. Aí eu comecei depois eu trabalhei de office boy. Trabalhei um bom tempo de office boy. E aí a gente mudou pra Franca. Você ficou no interior também? Fui pra Franca, foi uma Terra experiência. descalçada. Isso, foi uma experiência. Na verdade não é Franca, eu falo Franca porque é onde a pessoa Sim, conhece mesmo. perfeito. É uma cidade próxima ali, 14 quilômetros, que chama Cristais Paulista. Que legal, bacana. Eu falo que foi um outro nascimento. E mais qualidade de vida também. né? Nossa, é incrível, porque assim, eu conheci coisas que eu não imaginava. E o pessoal do interior é mais assim, acolhedor, né? Isso, nossa, ali foi um segundo nascimento mesmo, porque assim, as brincadeiras que a gente tinha aqui, eu ensinei o pessoal lá, e eu aprendi outras brincadeiras. Parece ter você está numa cidade pequena, grande, quando você vai para pequena, parece que falta ensinar algumas coisas lá. É engraçado. É O que eu aprendi de coisas que eu não sabia, eu ensinei algumas coisas que eu aprendi aqui. E eu me engajei no esporte, né? Eu jogava bola aqui, mas não tinha muito direcionamento, eu tentei jogar bola, mas eu gostava mais de brincar. Ok. Eu sempre fui mais, demorei para amadurecer nessa parte, né? Acho que é bom. E aí eu me engajei um pouco no esporte, joguei basquete, joguei futebol, tive alguns campeonatos, assim, coisas de Bacana, bem legal. não nada Mas buscando. trabalho em equipe, né? Isso. O que acho legal foi a coletividade, a liderança de querer montar um time de basquete, um time de futebol, fazer camisa. Então, eu incentivava essa dificuldade, né? Dificuldade. Até o menino pedir para os pais, preciso comprar um pano para fazer camisa. Eu nem pedia porque eu não tinha. É verdade. O que a gente fazia? Como é uma cidade pequena, uma cidade de 6 mil habitantes,
eu já logo fui me engajando nessa parte de ir na prefeitura com os meus amigos e falar com o prefeito e pedir verba pro basquete. Tinha uma quadra legal lá, que era de taquinha assim, do seu e a gente pediu um professor, eles conseguiram pagar um professor pra gente treinar de basquete. Bacana, mas por isso precisa ter um líder. Então Assim que começa. eu já chegava com tudo, eu sempre fui. Não, e outra, no estado do interior, você encontra o prefeito na rua. Da grande você não só vê na televisão. Passei aqui em frente, ali, fiquei olhando ver se eu via ele. Mas aí, só que ali a dificuldade para um emprego é muito difícil. Eu trabalhei de servente, porque eu não tinha o que fazer, eu queria sair. Escola, né? Mas eu aprendi, são coisas que você aprende. Hoje eu faço coisas em casa que eu não preciso chamar um pedreiro, nada assim, Que coisa bacana, pequena, sei, trabalhei na roça para ir café lá também. Que bom, então, mas tudo isso contribui, né, para o crescimento, Contribui. né? Porque dá valor para as coisas, Sim, né? a gente Quando sabe você toma como é. um café, você sabe a dificuldade que é de pegar aquilo e tal. Um dia, você acordasse de madrugada, Sim. geralmente nessa época de café é sempre muito frio, que é a época de junho. Exatamente, é o inverno. É o inverno, não, e lá no interior, às vezes é aberto o tempo, né? Mas geralmente é frio de verdade. Porque é reto, então o vento... E às vezes tem rio próximo, aí gela mais É ainda. verdade. E aí, como eu trabalhei em fábrica de sapato, também, Tá. como operário, também aprendi bastante coisa. Então, na minha vida, ela foi construindo várias visões de carreira, né? É como se você tivesse vivido várias vezes, várias vidas. Viu? É engraçado, né? Pensando aqui, conversando com o senhor, a gente eu também estou fazendo Faz bem, viu? Tem hora que faz bem relembrar. É uma análise. E aí eu fui aprendendo várias situações, né? Depois voltou para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo, trabalhei numa tecelagem, ali na Avenida Cleveland. Tá. Onde era onde é a Cracolândia hoje. Hoje é bem perto da Júlio Prestes. Certo, entendi. Tá. Eu descia na Luz, no metrô. Naquela época você andava assim de olho fechado, Não, era acontecia nada, tranquilo, né? nossa, era legal. Eu lembro que às vezes no pagamento na quinzena a gente sempre tomava uma cerveja ali próximo. Não, e você saía com dinheiro no bolso sem problema, né? Eu atravessava às vezes, a gente saía de lá, da Alameda Cleveland, e aqui para Santa Cecília para pegar um ônibus a pé. Atravessava tudo, eu passava pelo teatro ali da Porto, saía na São João ali, e andando. É verdade. Andando tudo tranquilamente. E aí, depois que você foi para a área educacional? Isso. Aí o que aconteceu? Lá nessa tecelagem, ela chama a Marlis, né? Ela deve existir até hoje, era uma empresa grande, eu fiquei um bom tempo lá. Gostava muito de trabalhar lá, gostava muito. Tanto que eu até me interessei em ser mecânico, que é onde ganhava mais. Certo. E aí eu continuei meus estudos, né? Para terminar o colegial. E trabalhava muito. E eu não consegui ficar no colegial. Eu dei um tempo, aí depois que eu voltei de novo e eu concluí. Mas eu gostava muito, conversava com um rapaz lá, que ele era da parte administrativa. Não sei por que a gente fez a gente jogou bola uma vez, foi jogar bola com o pessoal, com os peão. Esse jovem do administrativo não se junta com os peão, né? É verdade. Mas como eu sempre fui um cara mais descolado, ele sempre ficava conversando comigo lá, ele sempre falava, administrativa, área financeira, administrativa, ele sempre ficava falando pra mim. Bom, tá certo. Mas foi bom, né? São os anjos da guarda. E ele sempre dava essas dicas, né? Eu falei, e aquilo ficou, né? Aí eu saí da Mars e eu comecei a trabalhar nessas cobradoras que tinha antigamente aqui no centro, né? Tinha um monte. Tinha um monte. Aí mudaram tudo aqui em São Paulo, tão fora, né? A maioria das graduadoras. Trabalhei também um tempo nisso aí, na parte administrativa, e fui conhecendo documentação. E aí trabalhei numa empresa no sindicato patronal dos transportes. Tá, que legal. Vila Maria. É um prédio bonito, eu dei palestra lá. Isso é legal, é um prédio bonito. Ela é o Palácio do DRC. Isso, exatamente. E gostava muito de trabalhar lá. Só que lá era um trabalho, eu fazia a parte comercial, mas como o comercial ele acaba abrangendo, ele é tipo um escudo, né? O comercial é bom porque ele tem que trazer dinheiro para a empresa. Então você tem que ter ideia de gestão, ideia de tempos de pagamento, tem que ter. Então na cabeça tem uma parte contábil nem fumar. E assim, quando
eu cheguei lá, o departamento tinha um vendedor que ele saía batendo nas empresas, só que não tinha uma estratégia de venda. Certo. E eu sentei com ele e a gente montou, junto com a gerente, montamos uma estratégia que deu certo. Que bacana. Ser mais direcionado, né? Direcionado. Assim, ver onde seria mais assertivo do que ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Eu agendava, pra você ter ideia, eu ligava para as empresas, levantava interesse, agendava, esse rapaz que fazia algo, ele ia, eu já deixava tudo agendadinho, o trajeto roteiro final, dele, tudo a logística agendado, dele. confirmado. E, por exemplo, ele vendia, a gente associava empresas de transporte. Sim, né? exato. Para eles E poderem ter. eu acho que naquela época tinha um respeito maior, as pessoas marcavam e recebiam. Justo. Né? Hoje em dia a pessoa esquece, né? É difícil. Tá certo. Não tem muito compromisso, né? É. E aí ele vendia, por exemplo, 3, 4 associações por mês. Quando eu entrei, a gente começou a fazer 20, 30. Que bacana. O negócio foi bem legal mesmo. E não é só isso, né? Porque a gente fala em vendas, existe a manutenção. Sim, perfeito. Você tem que fidelizar ele, né? Tal, Porque e como fazer com que ele continue, né? Isso. É como você estava no sindicato, e eu conheci o que eles faziam. Eu conheci a fundo do que era a prestação de serviço deles. Então eles tinham prestação de serviço de economia, direito, que era mais o que usavam, finanças, davam uns cursos, então eles bem completo nessa área para apoiar. Você tem que saber vender bem isso daí. E fazer a pessoa utilizar. Benefícios, exatamente, não é só pagar, você tem que incentivar ele a utilizar. Porque não é barato. Né? Exatamente. Uma associação, né, não é barato. Então você tem que liberar seus funcionários para fazer os cursos, que eles ficam melhores. Se não falar para ele, às vezes não cai a ficha, é uma empresa familiar, né? Isso. Então a minha intenção, sempre que a gente fazia a reunião, era falar assim, a gente precisa, o que a gente vende, a gente precisa entregar. Não adianta você vender e não entregar. Bacana. Então, o negócio deu muito certo durante muito tempo. Aí você ia atrás de resultados. Resultados, porque se você filia uma pessoa numa empresa, uma pessoa num mês, e você tem um determinado resultado, aí depois no outro mês ela sai, mas isso daí vale para assinatura de Sim, carro, associação em clube, qualquer. vale tudo, você tem que fidelizar. Fidelizar. Então, eu até hoje eu penso nisso, não é só vender, né? Você tem que vender, entregar e fazer a pessoa estar satisfeita com o serviço que você está prestando. Porque senão, qual que é a finalidade do negócio? Aí você ficou bom na área comercial. Aí eu sempre fui muito da área comercial, né? Aí saí dali e fui para uma empresa de RH. Trabalhava com terceirização da Lei 6.019, que era a temporária. Ah, tá, isso. E que era assim para contratar pessoas, fazer a triagem das pessoas para as empresas. Também tinha isso aí que é o RS, né, que é o recrutamento e seleção. Isso. Então eu ia nas empresas e vendia essa parte porque tinha muito emprego na época. Certo, entendi. Isso era 2000. E às vezes a pessoa ela não tinha tempo de procurar. Você tem que mandar alguém pronto. Porque, por exemplo, o senhor vai contratar uma E no centro aqui da cidade estava cheio de um monte empresas. de agência, né? Aqui na Barão de Tapetininga, Até eu trabalhei na Vila Maria, ela tinha 3 filiais, era uma empresa legal. E assim, eu identifiquei que a gente tinha alguns condomínios lá, que a gente fazia a substituição de férias, colocava no porteiro e vendia esse tipo de coisa. Aí eu cheguei pro dono e falei, por que você não abre uma empresa de terceirização? Porque praticamente você já faz isso. Aí ele falou, é verdade, né? E como é que é? Aí eu comecei a estudar sobre o que era uma terceirização de empresas. Certo, bacana, entendi. E aí eu fui entender a CLT, a legislação, como é que era os encargos, o mão de obra, pagamento, isso tudo. Aí eu comecei a entender como é que era isso e aí ele acabou montando essa empresa. Porque tem os turnos, né? Não pode faltar gente. Faltou um, você tem que já ter outro lá para colocar. Já cheguei a dormir em condomínio, não foi uma vez não. Dormir não, né? Lá ficar substituindo o porteiro. Sei.
Porque assim, eu sou uma pessoa que eu, quando a gente procura funcionário como eu era. Entendi. Uma pessoa, o senhor me conheceu trabalhando, né? Exatamente. E era uma empresa grande lá, né? Na Anguera. Sim. E assim, eu me dedicava como se fosse minha empresa. Exatamente, é isso que é o grande segredo. Né? E não é para estar lá fingindo que está trabalhando, não. Você tem que Não é para ir no banheiro, ficar exatamente. matando hora. É. Meus clientes reclamam. Meus clientes reclamam. Quando até a pessoa fica matando hora. Então eu sempre respeitei as empresas que eu trabalhei e eu gostava muito de trabalhar e eu fazia de tudo para que elas pudessem ter lucro. Que bom, é isso aí que é o X da questão, né? Perfeito. E aí ele montou essa empresa e aí estava indo bem. Só que não sei o que aconteceu, porque ele meteu o pé pelas mãos, começou a fazer alguma coisa que eu não achava legal e eu fiquei 5 anos nessa empresa, né? E aí eu saí e foi logo depois que eu entrei na Anguera. Ok, perfeito. Aí nós trabalhamos juntos aqui na Brigadeiro, né? Sim, na Brigadeiro. Depois você acabou indo para Florianópolis, é isso? Eu fui na verdade eu fui supervisionar a área de marketing lá de Santa Catarina, né? Que eles tinham unidade em Joinville e no Rio Grande do Sul, onde eles também tinham unidades lá. Tinha em Rio Grande, Pelotas e estava construindo uma em Caxias. Legal, então você viajou bastante lá, né? Viajava de carro. Que legal, bacana. Era E é outro mundo, né? Outro mundo. Tomou um vinho lá também ou não? Tomei, com certeza. Legal. Passava nas rodovias para lá em São Marcos, aquele vinho de São Marcos é bom. Sério? Eu indico. Legal. E aí depois você voltou para São Paulo? Aí eu voltei, eu fiquei 5 anos lá em Joinville. Legal. Lá em Uma Joinville. bela cidade, né? Bela cidade, tem muito emprego de indústria. Sim. E tem muita gente que vai de bicicleta ainda, né? Trabalhar. Aquela VEG lá parece um monstro de É bicicleta. verdade. Aí tem a Whirlpool também, bicicleta e que não acaba mais. Tem aquelas palmeiras imperiais, né? Lá é bonito, lá o centro de Joinville é bonito, as pessoas lá são bonitas, é bem legal lá. A gente deixou algumas amizades lá, mas eu sentia muita falta de São Paulo. Entendi. Tá. Você chegou aí para Pomerode? Pô, conheci tudo! Pomerode era assim, né? Quando eu fui, você entrava assim, bem-vindo. Aí você passava os quarteirões, você volte sempre. Hoje está batendo até zoológico lá em Pomerode. Não diga, Tem um zoológico lá em Pomerode, é legal. Eles falavam alemão lá, né? Chama pomerano que eles falam. É uma língua da Alemanha que fala numa determinada região. É o pomerano. Eu não entendo nem o alemão, imagina o pomerano. Mas foi bom, né? Foi bom, foi uma experiência muito boa. E agora que você voltando para São Paulo? Então, aí, lá em Santa Catarina eu cheguei a sair da Anguera. Quando eu fui para lá, era uma proposta de serviço, de trabalho, né? Só que quando eu estava lá, a Anguera ela foi comprada por um grupo. O Croton, né? Isso, o Croton. E aí mudou as diretrizes. Certo, entendi. Então o trabalho que eu fazia, já acredito que estava ficando caro para a faculdade, né? Certo, entendi. E aí passou um tempo, eles desligaram, né? Tá. E aí eu ainda continuei em Joinville, porque eu tinha acabado de casar. E aí minha esposa tinha arrumado na Unimed de Joinville. Que legal, entendi. E ela é de São Paulo? Ela é daqui também, ela nasceu ali no Tatuapé. E assim, aí a gente ficou. Aí eu fui fazendo uns trabalhos lá, como eu tinha conhecimento aqui de condomínio, né, que eu adquiri durante aquele período, eu criei uma revista lá em Joinville, com outros parceiros. Bacana. Tem uma Tem que ser criativo, né? não, era legal, chegou até a vender bem. Bom, legal. A gente busca publicidade, né? Isso. Aqui tinha uma revista, ainda existe, né? Era chamada Direcional. Aí eu fiz uma parecida com essa Direcional lá. Legal. Aí os anúncios, eu escrevia a matéria, nossa, era terrível. Você convida a gente bonita para pôr na capa. Tá? Aí pegava, por exemplo, eu cheguei a conversar com aquele Márcio Corcassi, aquele cara que é o síndico profissional que passa na Globo. Gente boníssima ele. Para ele me dar algumas dicas, para ele escrever matéria. Ele falou, não, eu faço, sabe? É uma pessoa bem bacana mesmo. E outras pessoas que também contribuíram. Mas aí acabou, eu estava cansado um pouco de ficar longe de São Paulo. Aí a gente resolveu voltar.
A minha filha nasceu lá. Opa, que bacana. Catarinense. Que legal. Mas a gente veio embora. E hoje você tem um escritório aí? Isso, junto com o meu irmão, Tá. a gente montou um escritório de contabilidade que fica ali no Tatuapé, né? Ali no Parque São Jorge. Ah, que bacana, legal. Começamos pequeno, né? Mas é assim mesmo, né? E indo atrás das empresas aí, né? Sim, Legal. eu na minha região ali, quando a gente começou, que eu entendo assim, que você tem uma empresa, você tem que ter clientes do seu entorno. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Depois você vai expandindo. Você vai expandindo o raio, mas você tem Isso, que procurar estar dentro daquele alvo. Né? Isso. Então, quando a gente começou, eu distribuí mais de 6 mil cartões. Entendi. Só naquela região. E andei, aí entrou um cliente, entrou outro, assim foi. É persistência, né? É o que eu digo para os clientes hoje, né? Porque hoje em dia a contabilidade, hoje tem muito contador, né? Sim. É igual o direito, né? Formou muito advogado. Muito, é verdade. Mas sempre vai precisar. Sempre vai precisar. Só que assim, eu vejo que o serviço da contabilidade, o arroz e feijão todo mundo faz. Só que o nosso atendimento lá, a gente procura sempre fazer algo a mais. Eu ajudo os clientes também na parte, como eles se organizarem financeiramente. Eu ajudo também essa parte de INSS. Previsão de custos. Previsão de custos. Faz imposto de renda também? Fazemos. Ah, que legal. A gente também ajuda o cliente como ele contratar. E como eu tenho essa experiência também Isso é bom, porque às vezes é o seguinte, a pessoa fala, olha, eu vou precisar de gente por 3 vezes. Então você tem que explicar a legislação certinha. Sim, né? Mas muita gente não sabe. Não sabe. Então, nesta parte, a gente também ajuda, que é o que eu digo sempre para as empresas, né? Para os meus clientes. Você tem que tentar ver fora da caixinha. Exatamente. Porque o que você faz ali, o arroz e feijão, todo mundo faz. Exato. Tem que ser um algo a mais. Isso. E é onde a gente está conseguindo se destacar no mercado. Quando eu busco, a gente ainda prospecta, né? Sim, tá Prospecta clientes. Tem que fidelizar também. Fidelizar, então, e a gente tenta conversar. Eu tento conversar com os clientes também, ou pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, ou vai outro da equipe, para a gente entender qual que é a dificuldade que ele tem. Porque assim, o importante é acertar o diagnóstico. Isso. É igual médico. Acertou o diagnóstico vai bem, né? É isso. Porque a gente vê muitas Porque às vezes assim, a angústia da pessoa às vezes é simples para você. Sim. Mas para ele é uma angústia, né? E também essa pandemia Exato. que atrapalhou bastante as empresas. Sim, tá certo. Portanto, nós estamos estudando finais, quero que você volte outras vezes. Legal. Fala aí os teus contatos, redes sociais e também o telefone, o endereço do escritório. Tá bom. Eu agradeço muito, professor, obrigado pela oportunidade e saber aí mais oportunidade. informações, principalmente saber que você está bem de saúde e que está prosperando. Obrigado. A nossa empresa, Executivo Pro Contabilidade, fica no Tatuapé, mas no Parque São Jorge, né? Distrito de Parque São Jorge. Fica na rua Antônio Macedo, número 45. Através da Celso Garcia. Através, bem próximo a Celso Garcia. E na rua da Unip. Ok, perfeito, é o da Unip. E o telefone lá é 2385-2100. O celular com WhatsApp é 11 993 29 6702. E o Instagram Executivo Pro Contábil, arroba Executivo Pro Contábil. O Senai lá perto ainda tem? Tem, na São Jorge, fica na São Jorge. Tá certo. Bem movimentado, graças a Deus, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, viu? Tudo Tá bom, obrigado. Internautas, nos agradecimentos então a esse fantástico executivo, José Hortêncio. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.